Dando continuidade ao curso Introdução ao R, nós vamos estar fazendo um exemplo prático para contemplar a análise de regressão linear simples. Então, como protocolo, sempre uso nos meus scripts, eu inicio removendo todos os objetos da memória do R, para que a gente possa criar todos os nossos objetos novamente, né? E não dar nenhum conflito com as informações de outra análise que você estava fazendo. Então, eu deixo o ambiente limpo, estou setando o meu diretório, caso eu queira gravar depois algum gráfico. Na sequência, eu vou imputar, o nosso conjunto de dados. Quem seria esse conjunto de dados? Seria a corrida de um aplicativo, são observações de uma corrida de um aplicativo, na cidade de Uberlândia, uma segunda-feira pela manhã. Então, eu venho aqui importar, vou estar importando do Excel, vou buscar no meu diretório, tá? Referente aos dados MG. Ele vai abrir aqui, já vai trazer as informações. Aqui eu já vou estar classificando ela como numérica, nessas variáveis, e vou importar no meu, na memória já do R. Então, ela já ficou aqui, né? Tem 83 informações e duas variáveis. Então, exatamente 83, observações. Então, contendo as distâncias, a distância em quilômetro, a cada distância, você tem aí o valor pago ao final da corrida do aplicativo. Então, uma vez que a gente buscou esse conjunto de dados, seria interessante a gente estar estruturando, tentando enxergar as correlações, se dá realmente para a gente estar explorando um modelo de regressão linear. O que seria esse modelo de regressão linear, Então, eu só tenho, no caso, distância. A distância, ela vai estar representando exatamente a minha variável independente, A distância vai ser a nossa variável independente. E o preço, ela vai estar, que é a minha variável resposta, ela vai estar fazendo o papel da minha variável dependente, Então, baseado na distância, eu vou conseguir prever o preço. O preço está em função da distância. Aqui, uma forma, caso eu quisesse alterar o meu conjunto, uma forma de a gente não estar mexendo diretamente no banco de dados, seria usar os dados MG Edit MG. Então, quando eu corro essa linha, ela me dá a opção, de estar alterando aqui. Caso eu quisesse alterar por X, deixar aqui X, se eu quiser deixar X o preço como Y, eu poderia estar deixando, para a gente ter a referência direta no nosso banco. Mas eu não quero fazer essa mudança, então eu vou deixar exatamente distância, sem acento de preferência, e sem cedilha o preço também, para evitar depois conflito na hora que a gente for mudar de Linux para Windows. Então, deixei exatamente as mesmas, os mesmos nomes. Estou fazendo o atache desse conjunto das variáveis, exatamente, mantendo então distância e preço. Então, o atache, ele permite com que eu consiga agora, sem ter criado exatamente o objeto, eu sei que o meu vetor distância já está na memória do R. Então, por exemplo, ele está aqui já carregado. Então, eu vou fazer um gráfico, um plot, para verificar o comportamento desse conjunto de dados. O que a gente percebe? A gente percebe uma forte dependência, tem uma dependência, então, à medida que aumenta-se as distâncias em quilômetros, há uma taxa de acréscimo positivo aí na média do preço da corrida. Então, a nossa ideia é traçar um modelo de regressão linear simples, que seria o nosso beta 0, que seria o coeficiente linear, mais o beta 1, que seria a nossa taxa, vezes a distância, mais o erro, que seria a minha parte aleatória, que estaria no modelo. Então, eu gostaria de chamar os beta 0 e beta 1 de forma a minimizar o erro.
né, o menor erro possível, ou seja, a melhor reta, né, que pudesse representar esse conjunto de dados. Então, como a gente viu na parte teórica, usando, né, o método dos mínimos quadrados, eu teria que calcular a inversa da matriz x transposta linha pelo produto cruzado da matriz x transposta y. Então, vamos começar aqui construindo a matriz x. Então, exatamente, a gente vai criar um vetor beta 0, que vai estar recebendo 1. Esse vetor, né, então, vai ser de comprimento exatamente do mesmo comprimento do vetor distância, que tem exatamente 83 informações. Então, o length da distância tem 83. Eu vou estar repetindo 1 exatamente 83 vezes. Então, tá aqui o nosso vetor, que seria o nosso vetor coluna, né, da matriz X. E aí eu vou estar concatenando exatamente com a distância, né? Esse vetor beta com a distância, que é o nosso vetor distância. E aí eu vou estar informando, por exemplo, eu quero exatamente 2 colunas, né? E eu quero que essa ordem siga a linha, né, das linhas e não das colunas. Por isso que eu estou colocando falso aqui. Quando eu faço esse procedimento, então uma vez que a gente já tem o beta 0, estou criando a minha matriz X. Então vamos dar uma olhada na cara da matriz X, né? Quem que seria a nossa matriz X? Então a primeira linha, ela seria o vetor de 1, e a segunda, ela seria o meu vetor exatamente contemplando o vetor da distância. Então, a matriz X, ela está criada. Então, eu teria que seguir exatamente essa fórmula, né, para a gente estar usando o método dos mínimos quadrados, que é o que otimiza realmente os parâmetros, né? Eu vou chegar no parâmetro beta 0 e beta 1, que vai melhor representar a minha curva. Então, ó, vamos construir exatamente o que está aqui dentro. A transposta de x vezes a x, né? O produto cruzado com x. Então, no R, como já tivemos uma parte introdutória, né, sobre o produto cruzado de matriz, que a gente vai estar representando pela porcentagem vezes a porcentagem. Tá? Isso aqui seria o meu produto cruzado entre x transposta x. Então, eu vou estar guardando o meu objeto, xtx, né, para representar exatamente a transposta de x vezes o produto cruzado com ela mesma. Então, eu teria aqui uma matriz, né, exatamente uma matriz quadrada, 2 por 2, né, e aí eu vou pegar a inversa dessa matriz. Então, a inversa dessa matriz, ela é fornecida já direto, né? Não preciso fazer toda a parte algébrica. Se eu usar a função solve, eu vou estar fazendo exatamente, construindo exatamente a inversa da matriz x transposta x. E agora, para a gente finalizar, né, já que a gente tem a inversa da x transposta x, a gente vai criar x transposta y. Quem que é o y? O y seria exatamente a minha variável dependente, né, a minha variável resposta. Então, vai ser a transposta de x, o produto cruzado com o meu vetor preço. Então, aí eu tenho a construção da x transposta y, né? E por fim, então, eu consigo agora encontrar o meu vetor de beta, que seriam os meus parâmetros, que seriam as estimativas, né, dos parâmetros que melhor vai representar a equação da regressão linear. Simples. Então, fazendo um produto cruzado entre essas duas matrizes e pedindo para imprimir esse vetor, eu teria o vetor beta aqui, né, construído exatamente o meu coeficiente linear e o meu coeficiente angular. Então, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que exatamente aonde, quando o x é zero, né, exatamente quando o x é zero, o beta, né, aonde está cortando o eixo y seria exatamente no ponto 6.11, ou seja, mesmo que eu não corra, mesmo que durante o aplicativo, né, eu vou fazer o uso
e aí de alguma forma eu digitei errado o endereço, eu coloquei o mesmo endereço de partida, o Uber vai me cobrar mesmo assim uma taxa de R$ 6, né? Ele vai chegar, ele vai, né? Mesmo que eu não ande, eu vou estar pagando essa taxa de R$ 6. E a cada quilômetro que eu percorrer, a cada unidade percorrida em X, né? A cada unidade percorrida, a cada 1 quilômetro percorrido, vai ter um acréscimo médio de 2,61 centavos, né, na média da minha variável resposta, ou seja, no preço. Então, essa seria a interpretação dos parâmetros, né, do modelo de regressão linear. Lógico que a gente fez de forma toda matricial, né, não havia necessidade, né, a gente está trazendo aqui toda a parte teórica, né, do conjunto, construindo de forma matricial, mas eu teria uma forma de estar fazendo isso diretamente no R, sem necessitar de fazer todas as construções da base matricial. Essa forma é usar o linear models do R, né, essa função LM, onde eu vou estar colocando a minha variável dependente, tiozinho, em função da variável independente, que seria a distância, né? Distância. E aí eu posso estar colocando aqui o nosso conjunto. Quem que é o nosso conjunto? Dado na MG. Então, correndo essa linha, eu já tenho exatamente o modelo, ele já veio aqui. E eu posso estar solicitando o summary, né, desse modelo, desse objeto que eu criei. Então aqui, ó, ele vem trazendo para mim, né, as estimativas. Primeiro, ele vem mostrando a fórmula, né? Então eu tenho exatamente, esse aqui seria a maneira de eu estar escrevendo um modelo de regressão linear simples. Então ele está contemplando tanto o beta 0 quanto o beta 1, que está multiplicando exatamente a distância. Eu tenho aqui uma síntese, né, dos resíduos, como que está. Então, a mediana, o mínimo, o primeiro quantil, o terceiro quantil e o máximo desses resíduos. Eu teria os coeficientes, que são exatamente os meus parâmetros. Então, o intercepto é onde está exatamente interceptando o eixo Y, né, que seria o meu coeficiente linear, 6,11. E a distância seria a minha taxa, nesse caso, a taxa de crescimento, né, que está aumentando aí a média do preço da corrida, né, a cada unidade percorrida. Eu tenho aqui o erro padrão, a estatística T e o valor P, né, no qual a gente vai tomar a nossa decisão. Aqui no caso, o parâmetro, né, ele é significativo, né, aqui está trazendo essas estrelinhas, né, estão indicando se é ou não significativo. Quem seria a minha hipótese? Aqui eu estaria testando exatamente a nossa H0, né, de que o beta é exatamente igual a 0, tá? Então, nossa primeira hipótese é de que os betas são iguais a 0, tanto beta 1 quanto beta 0, né, versus a nossa hipótese alternativa, ou hipótese H1, de que os betas, o beta, né, o nosso vetor beta, no caso, seria diferente de 0. Então, é exatamente essa hipótese aqui. Então, o meu beta 0 é igual a 0. No caso, o teste foi significativo, então eu rejeito a hipótese. Então, de fato, o beta 0 não é diferente de 0, né, nessa primeira situação. Então, eu fico com a minha hipótese alternativa, de que o beta 0, por exemplo, é diferente de 0. E a segunda opção é que o beta 1 seria igual a 0, né? Eu estaria rejeitando minha hipótese, né, com um nível alto, né, de significância, que a gente está praticamente, o p-valor está igual a 0, né? Se a gente adotar um nível de significância igual a 5%,
a gente estaria, sem dúvida, né? O nosso p-valor está abaixo do nível de significância, e aí eu estaria rejeitando a minha hipótese H0, ficando de fato com a hipótese alternativa de que o nosso beta zero é diferente de zero, de fato ele é, né? E faz sentido de estar no nosso modelo. Se ele não é igual a zero, então ele não vai zerar, e aí ele estaria fazendo sentido para a gente estar construindo o nosso modelo. Mas aqui embaixo a gente tem exatamente o erro padrão, o erro padrão residual, né? Com 8,64, com 81 graus de liberdade. A gente tem o coeficiente de determinação, que é 0,92, e o coeficiente de determinação ajustado, tá? Que leva em consideração a quantidade de parâmetros, o número de variáveis, o número de observações que tem no meu conjunto de dados. Então, o coeficiente de determinação ele é mais indicado quando a gente está comparando modelos, tá? Porque ele está levando em consideração, contemplando exatamente o número de parâmetros que eu estou considerando no modelo e o número de observações. E aqui mostrando de fato que a estatística F, que é da minha análise de regressão, de que o modelo faz sentido, né? O modelo é significativo, então faz sentido. Porém, a gente precisa ainda verificar as pressuposições, né? Como que estão os modelos, né? Será que tem distribuição normal? Então, tem homogeneidade de variância, tem independência? A gente teria que estar checando para realmente a gente estar usando e fazendo inferências para toda a população com base nesses parâmetros.